pela doutrina como excludentes as seguintes circunstâncias. Em primeiro lugar, a força maior é considerada uma excludente do dever de indenizar. O ato de terceiro também é considerado uma excludente ao dever de indenizar, e alguns autores falam também em caso fortuito. Então, força maior, ato de terceiro e caso fortuito. Importante. Essas três excludentes rompem o nexo de causalidade. São excludentes de causalidade porque elas eliminam o vínculo entre o ato estatal e o prejuízo. Importante. Há uma outra excludente que tem caído mais até no exame da ordem, que é a chamada culpa exclusiva da vítima. Na culpa exclusiva da vítima, o prejuízo decorre da ação deliberada do próprio prejudicado. O Estado não tem que indenizar, porque o prejudicado ajuda a produzir o resultado intencionalmente. E aí, não é justo exigir do Estado uma reparação de danos se o prejuízo foi causado intencionalmente pela própria vítima. Um exemplo importante de culpa exclusiva da vítima é o indivíduo que, em uma praia sabidamente ocupada por tubarões, em que a prefeitura sinaliza de modo adequado que a praia é imprópria para o banho, o indivíduo ignora toda a sinalização, foge até, do salva-vidas e resolve surfar nessa praia. Sendo vítima de um ataque de tubarão, isso é culpa exclusiva da vítima. Não há como indagar da responsabilidade do Estado, porque a vítima praticou uma ação intencional que colaborou com a produção do resultado. A culpa exclusiva da vítima rompe também o nexo de causalidade. Importante. Não confunda culpa exclusiva da vítima com culpa concorrente. Na culpa concorrente, a vítima e o agente público atuam simultaneamente para a produção do resultado. A culpa concorrente ocorre, por exemplo, num acidente de trânsito, em que, ao mesmo tempo que o motorista de um carro particular, por distração, vai invadindo a faixa da direita, na faixa da esquerda, o motorista de uma viatura pública, também por distração, vai invadindo a faixa da esquerda. E aí, por culpa dos dois, ocorre um acidente. Isso não é culpa exclusiva da vítima, isso é culpa concorrente. Quando nós estivermos diante da culpa concorrente, não há excludente da responsabilidade do Estado. A culpa concorrente é um fator de redução da responsabilidade. Fator de redução ou mitigação da responsabilidade. Será necessário produzir prova pericial, verificando quem teve a maior das culpas. É feita uma prova para avaliar isso, quem tem a maior das culpas. E aí, da maior culpa, eu desconto a menor. Ocorre uma espécie de uma compensação. E quem teve mais culpa é responsável só por essa diferença. Quanta coisa que nós já vimos hoje, hein? Olha quanta coisa você já sabe. Você já sabe que a responsabilidade do Estado é o tema que estuda o dever estatal de indenizar particulares por prejuízos causados por agentes públicos. Você já sabe que, historicamente, a teoria da responsabilidade do Estado passou por 3 fases. O período da irresponsabilidade, até 1873, o Estado não pagava nenhuma indenização. Período da responsabilidade subjetiva, ou responsabilidade com culpa, de 1873 até 1946, exigindo 4 requisitos: ato, dano, nexo causal e culpa ou dolo. E o terceiro período em que nós estamos atualmente, período da responsabilidade objetiva, de 1946 até hoje, basta a comprovação de 3 requisitos: ato, dano e nexo. Teoria objetiva é dividida em 2 grandes correntes: risco integral, que no Brasil vale para danos nucleares, danos ambientais e atentados terroristas em aeronaves, e teoria do risco administrativo, que trabalha com algumas excludentes ao dever de indenizar, tais como caso fortuito, força maior, ato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. No Brasil, vigora atualmente a responsabilidade objetiva na variação do risco
administrativo. Musiquinha. Teoria do risco administrativo é adotada aqui no Brasil. O risco integral só vale em 2 casos: dano nuclear ou ambiental. Ei, que beleza de música tosca, mas que resume essa diferenciação entre a responsabilidade objetiva na variação do risco integral e a objetiva na variação do risco administrativo. O que mais que é importante você saber? Bom, algumas novidades sobre o tema. Quando o prejuízo decorre de uma omissão, de uma falta de ação do agente público, a responsabilidade não é objetiva. Temos muitos exemplos importantes. Danos decorrentes de enchentes. Olha aí essa calamidade toda recente no Rio de Janeiro, nos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, principalmente. Essa calamidade toda envolvendo o excesso de chuvas, enchente, desmoronamento. Será que o Estado pode ser responsabilizado por isso? Olha, tem que sempre lembrar que é possível propor a ação, mas é um dano por omissão. Não foi nenhum agente público que fez chover, que causou diretamente aquele resultado. Você pode até entrar com ação contra o Estado, mas tem que lembrar que é dano por omissão. Assalto é dano por omissão também. Queda de árvore é dano por omissão. Buraco na rua que faz quebrar a roda do carro, dano por omissão. Em todos esses casos, não há um ato de agente público que causa o prejuízo. Há uma falta de ação que não impede o dano. Quando o dano é por omissão, vale a teoria subjetiva. Danos por omissão, teoria subjetiva. Outra coisa importante. Muita gente tem dúvida sobre a questão que eu vou comentar agora. Será que quando o ato lesivo é um ato lícito, um ato legal, um ato conforme ao direito, mas que causa prejuízo, um ato lícito, um ato válido, um ato legal, mas que causa dano, será que o Estado tem que indenizar? Atos lícitos, resumindo, também podem gerar direito à indenização? Resposta, sim. Podem gerar direito à indenização? Sim. Lembra, os 3 requisitos da responsabilidade objetiva do Estado são ato, dano e nexo. Ninguém disse para você que os requisitos são ato ilícito, dano e nexo. Não. Ato, dano e nexo. Este ato pode ser lícito ou ilícito. O exemplo é uma obra da prefeitura. A prefeitura, por exemplo, vai fazer o recapeamento asfáltico de uma rua. E por causa dessa obra, que é uma obra lícita, uma obra autorizada, uma obra conforme ao direito, ela termina causando prejuízo para comerciantes ali da região, diminui a frequência de clientes numa medida considerável, e aí o ato lícito de recapear a rua causa um dano, o Estado tem que indenizar. Então, para a responsabilidade objetiva, não importa se o ato lesivo é lícito ou não, basta que seja um ato causador do dano. Outra coisa importante. Eu comentei na abertura do programa de hoje aquela questão envolvendo o foragido. Pensou sobre essa questão? O que você acha? Vamos recapitular qual foi a pergunta na chamada do nosso programa de hoje. Eu perguntei o seguinte: o indivíduo foge da cadeia e durante a fuga, esse detento, que não é, claro, um agente público, causa um dano a um particular. Será que o Estado tem que indenizar? A resposta é sim, tem que indenizar. Recentes decisões do STF e do STJ são no sentido da responsabilidade do Estado nesse caso. Se o Estado não cuidou adequadamente para que o preso continuasse ali encarcerado, se o Estado deixou, ainda que por omissão,